Nós vamos abrir as nossas Bíblias, livro do profeta Daniel. Nós temos nos últimos meses pregado uma série de sermões no livro do profeta Daniel. Estamos no capítulo 9. Vamos voltar àquela porção que lemos da última vez, versos 20 a 27. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 20 a 27. Eu leio, você acompanha silenciosamente, acompanhe com fé, com interesse, com alegria, porque é a leitura da boa palavra do Senhor. Diz o seguinte, Daniel 9, 20 a 27. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Damos-te graças, ó Senhor, pela bendita oportunidade de nos debruçarmos sobre a tua palavra, a Escritura. Damos-te graças por essa porção que ora lemos. E pedimos ao Senhor que tu nos dês a graça de termos uma boa compreensão do sentido daquilo que acabamos de ler. Dá-nos também a graça de crer na tua palavra como fiel e verdadeira. Dá-nos também a graça de vivermos segundo a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Babilônia tinha sido já conquistada pelos medo-persas. Você já sabe que o contexto dessa passagem é o primeiro ano de Dario. Isso está claro no verso 1 do capítulo 9 de Daniel. É o primeiro ano de um novo reinado. Primeiro ano de um novo império. Você já sabe também que, lendo o profeta Jeremias, Daniel teve o entendimento de que o cativeiro estava prestes a terminar. Verso 2, aí do capítulo 9, que é o capítulo que estamos focalizando. O que Daniel fez ao tomar conhecimento de que o exílio estava terminando? Daniel diz que orou a Deus a respeito desse assunto. Verso 3 do capítulo 9. Afinal, Jeremias disse que o cativeiro terminaria em 70 anos. E agora Daniel descobriu que a hora do fim do cativeiro havia chegado. Mas, ao responder à oração de Daniel, Deus prometeu a Daniel não apenas colocar fim no cativeiro babilônico, mas Deus promete fazer muito mais do que Daniel estava imaginando, esperando e pelo que ele estava orando. Nós já vimos que Deus deixou claro para Daniel que faria muito mais, não em 70 anos, mas em 70 vezes 7, ou em 70 semanas, conforme a tradução da nossa Bíblia para o português. Em 7 destas semanas, que simbolicamente significa um período razoavelmente curto, Deus disse que o povo retornaria a Jerusalém, Jerusalém seria reconstruída e o templo também seria reconstruído. Isso aconteceu com o decreto de Ciro e o povo voltou sob a liderança de Esdras e de Neemias. Entretanto, o Senhor deixou claro para Daniel que o fim do exílio não significaria o fim das angústias do povo de Deus. Veja aí o final do verso 25, diz que mesmo com o fim do exílio, o povo continuaria experimentando tempos angustiosos. No entanto, por meio do anjo Gabriel, o Senhor revelou a Daniel e a nós também que no final de mais 62 setes, ou mais 62 semanas, o que significa simbolicamente um tempo bem maior, Deus faria algo grandioso. Que algo grandioso é esse que Deus promete fazer respondendo à oração de Daniel? Está no verso 24 e nós já vimos isto. Deus faria cessar a transgressão, Deus daria fim aos pecados, Deus expiaria a iniquidade, Deus traria justiça eterna, Deus selaria a visão e a profecia, e Deus ungiria o Santo dos Santos. No último sermão, nós consideramos o que estas coisas significam. Nós vimos também que para proporcionar o fim do exílio e a reconstrução da cidade e do templo, Deus usaria como usou a Ciro. E vimos que Isaías chama Ciro de o ungido de Deus.
Mas vimos no último sermão também que para fazer esta obra maior, Deus levantaria outro ungido muito maior do que Ciro, haveria de ser levantado. E nós entendemos que esse outro ungido, que seria levantado no final das 69 semanas, é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de que este ungido viria, repito, no final de 69 setes, ou 69 semanas. 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém e do templo, mais 62 semanas, 69 semanas. Agora, Gabriel vai detalhar os acontecimentos do 77º, ou da 70ª semana, que simbolicamente significa um período curtíssimo de tempo. Preste atenção, são 3 etapas temporais. 7 semanas, um período curto, mais 62 semanas, um período longo, e depois uma semana, um período curtíssimo. O que acontecerá nesse período curtíssimo, que o texto chama de 70ª semana? O que acontecerá nesse período curtíssimo, que literalmente é chamado aqui de o último 7? Gabriel diz, está no verso 26, que nesse curtíssimo período final, dos 70 vezes 7, o ungido seria morto. Veja aí o verso 26. Depois das 72 semanas, será morto o ungido e não estará. Vou repetir. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Você percebe algo paradoxal aqui? Gabriel diz, em resposta à oração de Daniel, que o ungido de Deus está a caminho, que ele faria coisas grandiosas, que ele faria coisas maiores do que o fim do cativeiro. No verso 24, Gabriel diz que este ungido fará cessar a transgressão, que esse ungido dará fim aos pecados, que esse ungido expiará a iniquidade, que este ungido trará justiça eterna, que ele selará a visão e a profecia, que ele ungirá o santo dos santos. Então, lá no verso 24, o anjo Gabriel descreve desta maneira esta grande obra que esse ungido faria. Mas agora, quando chega no verso 26, ele diz: o ungido será morto. Como assim? Como assim? Alguém que virá para trazer uma libertação muito maior do que o fim do cativeiro babilônico. Alguém que é anunciado como alguém que fará algo grandioso. Agora é dito que ele será morto. Como assim? Não estou entendendo. Isso parece não fazer sentido. Afinal de contas, este ungido que está sendo anunciado será um vencedor ou será um vencido? Ele será um vitorioso ou será um fracassado? Como assim?
Ao mesmo tempo que diz que ele virá para fazer grandes coisas, diz que ele será morto. Irmãos, ao dizer que o ungido seria morto, Deus está revelando a Daniel e a nós também que o ungido anunciado viria em humilhação e fraqueza. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus escolheu agir de uma maneira estranha, de um jeito paradoxal. O apóstolo Paulo explicou esse jeito estranho de Deus agir. Um Messias humilhado e morto pode parecer loucura para muitos. Um ungido em humilhação e fraqueza é um escândalo, disse o apóstolo Paulo, para muita gente. Mas para nós, os que cremos, é poder de Deus. Um Salvador crucificado, aparentemente derrotado, é uma contradição. Mas, irmãos, foi esse o jeito escolhido por Deus para redimir o seu povo. É assim que Deus resolveu fazer cessar a transgressão. Esse é o jeito que Deus escolheu para dar fim aos pecados. Esse é o modus operandi do Senhor para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sobre este modo de Deus agir, o apóstolo Paulo explicou, dizendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. O apóstolo Paulo disse que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, irmãos, o anjo Gabriel, ao trazer a resposta de Deus à oração de Daniel, está revelando aqui, tanto a Daniel quanto a nós, que Deus haveria de libertar o seu povo de uma maneira estranha, de uma maneira inusitada. Ele usaria um libertador morto, humilhado, aparentemente fracassado. Deus está anunciando aqui que a vitória viria por meio de uma aparente derrota. Será morto ou ungido, e já não estará. Verso 26. Além disso, irmãos, notem que o anjo Gabriel não apenas revela esse modo inusitado de Deus agir, mas ele explica um pouco mais este agir estranho do Senhor. Veja o verso 27. Nós lemos as seguintes palavras de Gabriel: ele fará firme aliança com muitos. A pergunta é: quem é este ele que fará firme aliança com muitos? Alguns intérpretes entendem que ele aí é uma referência ao príncipe que há de vir para destruir a cidade e o santuário mais uma vez, mencionado no verso 26, a respeito do qual eu pretendo lhes falar no futuro.
que o verso 26 está dizendo aí? Que um príncipe de um povo destruirá o santuário mais uma vez. Mas não é o nosso ponto agora. Eu quero que você saiba que alguns intérpretes entendem que esse ele refere-se a esse príncipe do verso 26. Mas nós entendemos que esse ele é uma referência ao ungido, que será morto. Então, embora a morte do ungido possa parecer a falência da aliança de Deus com o seu povo, Gabriel quer deixar claro aqui a Daniel e a nós também que a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo é uma aliança perpétua. A morte do ungido não significará que a aliança não tenha vigorado. Pelo contrário, ao dizer que ele fará aliança com muitos em sua morte, Gabriel quer deixar claro que a morte do ungido fará firme aliança com muitos. Preste bem atenção. O verbo que é traduzido aqui por fará poderia muito bem ser traduzido por confirmará. Então, a morte do ungido de Deus, é isso que Gabriel está dizendo, não significaria o fim da aliança, mas a confirmação da aliança. Vocês se lembram que quando nós analisamos a oração de Daniel, você que tem acompanhado esta série, você se lembra que Daniel montou e estruturou a sua oração baseado na aliança, clamando a fidelidade do Deus da aliança. O contexto é o mesmo. Então, o que Gabriel está dizendo aqui é que na sua morte, muito pelo contrário, a aliança não seria revogada, a aliança não seria anulada, mas que ela seria confirmada. A morte do ungido de Deus não significaria o fim, mas a confirmação da aliança. E não foi isso que Jesus disse na véspera da sua morte? Você se lembra que na véspera da sua morte, Jesus comemorou a Páscoa judaica. E naquela comemoração da Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia. E você se lembra que ao instituir a Santa Ceia, Jesus confirmou a aliança dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, a minha morte não revogará, mas confirmará a aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo. O sangue derramado na cruz era a confirmação e não a anulação da aliança. E por que é que Jesus chama de nova aliança? Irmãos, é a mesma aliança que está sendo confirmada. Nova aliança é porque a morte de Jesus inaugura um novo jeito de administrar a aliança. Um novo jeito de administrar a aliança está sendo introduzido. E o que muda agora para que ela seja chamada de nova aliança? Eu explico. Você se lembra de que quando Deus estabeleceu a sua aliança com seu povo, lá no Monte Sinai, ele tomou a termo a sua aliança, registrando esses termos em 2 tábuas de pedras. Lembram?
os termos da aliança. O que significa tomar a termo? Tomar a termo significa documentar, oficializar, registrar. Então, quando o Senhor estabeleceu a sua aliança com o seu povo, ele tomou a termo, registrando os termos desta aliança naquilo que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos. Mas ao longo do Antigo Testamento, os profetas disseram que haveria de chegar um dia quando os termos da aliança não seriam mais escritos em tábuas de pedras, mas seria escrito no coração do povo. Eu leio Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31 a 34. Então houve um tempo quando Deus estabeleceu a aliança, diz, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo, e registrou em tábuas de pedra os termos desta aliança. Mas havia a promessa de que chegaria um tempo quando os termos da aliança seriam inscritos na mente e no coração do povo. Deste modo, Gabriel está dizendo que o ungido será morto, mas com a sua morte ele confirmará a aliança e inaugurará um novo jeito de administrá-la. Além disso, irmãos, ainda mais aí no verso 27. Dê uma olhada no verso 27. É dito aí que com a morte do ungido, o Senhor também faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Com a sua morte, Jesus de fato fez cessar os sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus foi o sacrifício definitivo. Quando ele morreu, a cortina que fechava o acesso ao lugar santíssimo, lá no templo, onde só o sumo sacerdote podia entrar, era o local da presença de Deus, foi rasgado do alto a baixo, mostrando que agora, por meio do sangue de Jesus, todos nós temos acesso à presença de Deus. Agora não há mais necessidade dos sacrifícios de animais. Jesus ofereceu o sacrifício definitivo, que fez cessar a transgressão, que deu fim aos pecados, que expiou a iniquidade, que haveria de trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Então, meus irmãos, embora Deus haja de uma maneira inusitada, embora ele haja de uma maneira estranha para nós, ele realizou aquilo que prometera que haveria de realizar por meio de um Messias, por meio de um ungido, aparentemente fracassado e aparentemente derrotado. Quando soube que o exílio estava terminando, Daniel orou a Deus. E Deus respondeu a sua oração. Deus respondeu
revelando a Daniel que não apenas daria fim ao exílio na Babilônia, mas ele faria coisas ainda maiores por meio de um ungido que seria morto. Morto? Sim, morto. Então ele vai fracassar? Não, ele não vai fracassar. Ele não fracassou. Muito pelo contrário, por meio da sua morte, ele fez cessar o pecado. Por meio da sua morte, ele confirmou a aliança. Por meio da sua morte, ele ofereceu o sacrifício definitivo e fez cessar os sacrifícios do Antigo Testamento. Embora crucificado em fraqueza, Cristo é o poder de Deus. Irmãos, aprendamos isso. Deus tem um jeito estranho de agir. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. O agir de Deus pode muitas vezes parecer loucura para nós, mas a loucura dele é mais sábia do que a nossa sabedoria. O agir dele pode parecer fraqueza, mas a fraqueza dele é mais poderosa do que a nossa força. Irmãos, aprendamos que Deus tem um jeito estranho de agir. Precisamos aprender a confiar nele, mesmo quando tudo parece estar fracassando. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Confiemos no Senhor, mesmo que o agir dele pareça fraco, pareça louco. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Que Deus nos ajude a entender, ou pelo menos a confiar, mesmo que não entendamos, no seu jeito estranho de fazer as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.